Olá, seja bem-vindo ao podcast Voz Afro, eu sou o Robélio, aqui nós falamos sobre cultura afro-brasileira, falamos sobre empreendedorismo negro e também as vivências de sucesso e os perrengues enfrentados pela comunidade negra. E quando a gente fala de cultura afro-brasileira, eu acho que o futebol está nesse meio, né, Neto? Com certeza, a história do futebol no Brasil está muito ligada à questão da integração dos negros à sociedade como um todo. Então, já te dar as boas-vindas, né? Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Muito bacana mesmo estar por aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão necessário, né? Na sociedade. Esquecendo um pouco a profissão. Quem é o Neto? Eu acho que eu sou um cidadão como tantos outros que sai todo dia para trabalhar, sempre pensando em deixar alguma coisa para as futuras gerações, né? Sempre pensando que a nossa função nessa vida é melhorar o que nos foi deixado, e a questão da discussão sobre racismo, sobre outras formas de discriminação, está no bojo, né, dessa atividade que a gente tem que tentar trazer para o nosso cotidiano, trazer para o nosso dia a dia e deixar um mundo um pouco mais empático do que a gente está vivendo hoje. E como é que foi a trajetória, Neto, até chegar hoje como procurador de justiça? Procurador do Distrito Federal. Distrito Federal. Tem aquela música do Belchior, né, que fala que eu sou apenas um rapaz latino-americano. Muito sem bom dinheiro sinal. no bolso. Então, muito bom sinal. Talvez eu seja mais uma dessas pessoas que resolveu evoluir por meio do estudo. Eu não sou nascido em Manaus, mas no ano de 1999, eu resolvi que eu iria estudar fora. Aí eu fui estudar em São Paulo. Fiquei um período estudando em São Paulo. Posteriormente, eu tive a honra de passar num concurso de delegado da Polícia Federal, onde eu permaneci um tempo trabalhando. E, posteriormente, eu ingressei nos quadros da Defensoria Pública do Distrito Federal. E foi aí que eu comecei a ter um contato mais próximo com essas causas de identidade, com essas causas de direitos humanos. E isso foi muito importante para a minha compreensão do mundo. Sim. Posteriormente, eu tive a oportunidade de trabalhar no estado do Rio de Janeiro e ocupar o cargo de subsecretário de Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro, lá pelos anos de 2014, 2015. E isso me aproximou um pouco dos movimentos, de tentar entender os movimentos, que às vezes nem sempre são bem compreendidos. E, obviamente, isso foi muito importante para que eu pudesse ter um pouco mais de compreensão. Em 2016, com a vinda da troca de governo, eu recebi um convite para trabalhar no Ministério do Esporte, o que foi assim, uma experiência que eu não consigo nem nominar, porque foi às vésperas de uma Olimpíada, e que talvez a gente nunca mais ocorra outra Olimpíada no Brasil durante o nosso tempo de vida. Então, para mim, foi uma grande honra e também uma grande experiência. E como é que foi atuar, você falou que foi experiência, honra e tal, mas como é que é atuar no Ministério do Esporte, que ele é tão criticado em relação ao investimento no esporte no Brasil mesmo, assim, principalmente na base? Aqui a gente tem que... esse discurso de que falta investimento, que o Estado não investe, ele tem que ser visto com um pouco de reservas, porque há investimento, talvez não o suficiente, mas há investimentos. Eu te trago aqui um exemplo, por exemplo. As entidades como o Comitê Olímpico Brasileiro, como o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes, que congrega todos os clubes, que são o nascedouro dos atletas, porque são as entidades de prática do desporto, eles são mantidos com recursos da União e recursos vindos das loterias. Toda vez que você vai lá e faz uma aposta, um percentual daquela sua aposta vai para essas entidades, que são entidades privadas que fazem o desenvolvimento do desporto. Só a título de exemplo, eu estava lendo esses dias que o COB está fazendo orçamento com esse recurso de aproximadamente R$500 bilhão. Aí você pega o Comitê Paralímpico Brasileiro, com certeza ele está recebendo pelo menos metade desse valor, que se aproxima de 250 milhões. Aí você tem leis de incentivo da União e você tem leis de incentivos no Estado. Isso eu estou falando fora o futebol, porque quando a gente fala de esporte no Brasil, a gente tem sempre que entender que o futebol está num departamento
diferente do resto dos outros esportes, até pelo retorno econômico que ele... Mais dinheiro, né? Exatamente. Mas para você ver como não é só no futebol que tem dinheiro, eu acho que a gente tem que falar um pouco também da gestão dessas entidades, porque são reiteradas as denúncias que a gente conhece de desvio. Teve uma medida provisória que saiu nos últimos dias, que está gerando um certo mal-estar nas entidades. Confesso que eu não li o teor da medida provisória, mas, a rigor, teoricamente, o Ministério do Esporte estaria tentando ter uma ingerência maior nesses recursos que são repassados para essas entidades. E estaria havendo, por óbvio, como é que eu poderia dizer, uma restrição dessas entidades a uma maior gerência do Estado, num dinheiro que é dele, mas que é repassado para o ente privado, e sob a alegação de que isso seria uma interferência indevida no desporto. Então, a gente sabe que existe, sim, talvez, uma necessidade de maiores aportes, mas não dá para se falar que não há investimento em desporto no Brasil. Tá, mas quando a gente fala de investimento também, eu penso muito na questão da base do jovem periférico. Penso muito nessa galera, sabe? Que dificilmente, assim, aliás, você vai ver muito lá na quadra, na periferia, um campo de futebol, uma quadra de futsal, uma quadra poliesportiva e tal. Mas tem também, assim, vamos incentivar aqui que tenha um galpão para ginástica olímpica, porque tem muito talento. A gente tem 2 casos no Brasil assim, bem conhecidos, a Daiane dos Santos e a Rebeca Andrade, ambas de periferia, ambas meninas negras, e as duas assim, muito vitoriosas em suas carreiras. A Rebeca ainda está competindo ainda e tal. Tem a menina do skate, que é a Fadinha, esqueci o nome dela. Mas tem a menina do skate também. E tem a gente vê muito talento em periferia, muito talento mesmo. Só que eu posso estar assim, totalmente enganado. Mas eu acho que esse investimento não chega ali. Ou chega? É muito difícil para uma família de baixa renda sustentar a evolução de um atleta. Sim. Porque isso exige custos. Formar um atleta de alto rendimento exige custos. Normalmente, esses atletas de alto rendimento, eles nascem dentro dos clubes, que são as entidades de prática, seja de futebol, seja dos clubes como o Pinheiros, ou como outros clubes que fazem o desenvolvimento de outros desportos que não só o futebol. Sim. Mas é óbvio que há uma dificuldade, sim, em se fazer essa classe mais baixa ter acesso a esse treinamento que vai permitir identificar se ele é um atleta com potencial para se tornar um atleta de alto rendimento ou não. A gente tem que entender que no Brasil a gestão do desporto, pelo menos de alto rendimento, e aquele que faz a captação do atleta, ele ocorre através de confederações. Então não é o Estado que vai lá e faz a identificação daquele atleta como um atleta promissor. Isso acontece dentro dessas entidades que são mantidas, muitas delas, com recursos públicos. Então não tem como se atribuir diretamente ao Estado essa responsabilidade, até porque o desporto é uma atividade privada. Sim. E que goza de autonomia. Inclusive a Constituição prevê que o desporto ele não pode sofrer ingerências do Estado. Então eu acho que falta um pouco de integração. Você falou aí de aparelhos, né? Eu acho que falta um pouco de planejamento. Se a gente pensar, o Brasil, a Lei Pelé foi promulgada em 1998 e vigeu até poucos meses atrás. E ela previa que o Brasil deveria elaborar um plano nacional de desporto para orientar a qualidade desses gastos. Isso nunca foi feito. Então não dá para a gente falar em planejamento do desporto se o próprio Estado não é capaz de criar um plano que oriente os seus gastos com essa atividade. Pois é, mas aí você falou assim que, me corrija se eu entendi errado, o Estado ele não pode cobrar, então, as confederações em relação a isso? Investir o dinheiro aqui, mandei o dinheiro, que vai o dinheiro do Estado para as confederações, e elas deveriam ter esse papel de investir, por exemplo, no esporte da periferia. Um exemplo. Aí não cabe ao Estado também cobrar também, assim, como está sendo uma prestação de contas? Lógico, isso caberia, mas como você não tem um plano nacional do desporto, quais são os parâmetros que você pode utilizar para fazer a cobrança dessas entidades? E existe também um componente, Robério,
que é a área desportiva. Então, eu posso estipular, olha, o Brasil precisa de determinado número de medalhas numa Olimpíada. Eu posso ter um grande desempenho, mas não conquistar todas essas medalhas. Então, quando a gente fala de avaliação também de desempenho do desporto, a gente tem que entender também que não é uma coisa muito cartesiana, muito objetiva, né? Sim. Mas, óbvio que o Estado deveria cobrar, mas a míngua de um plano nacional que defina onde esses recursos são gastos, onde eles devem ser alocados, a gente termina tendo uma qualidade de gasto que não é a desejada. A gente falou um pouco aqui no início, você comentou que trabalhou também no Rio de Janeiro, também no Ministério dos Direitos Humanos, né? Uma secretaria de Direitos Humanos do Rio. Falando de direitos humanos, a gente tem um pouco de racismo no futebol. A gente está com esse link off aqui também. A gente tem visto muitos casos assim, estourando na América do Sul. Na Europa, nem se fala. Na Europa teve o caso máximo, né, do Vinícius Júnior, que ali foi a barbárie mesmo ali, em caso de racismo. Não que nós estejamos isentos disso aqui no Brasil também, que acontece aqui também, esse preconceito também racial. Mas você acha que no Brasil a gente meio que já evoluiu um pouco mais do que o europeu e até os demais países ao nosso redor da América do Sul? Eu acho que quando a gente fala de racismo no futebol, a gente tem que pensar no racismo na sociedade. Sim, claro. Porque o esporte ele é um fenômeno sociológico. Então, as mazelas, homofobia, racismo, corrupção, que afetam a sociedade como um todo, o desporto ele não vai estar imune às mesmas chagas. Uhum. Então, retornando à sua pergunta, que eu me perdi aqui não. Se a gente evoluiu um pouco mais, o brasileiro evoluiu em relação a isso? Eu acho que, primeiro, eu acredito que por sermos um país predominantemente de negros e de pardos, isso ganha uma dimensão um pouco menor, até por uma consciência da nossa identidade. Agora, quando a gente fala em racismo no futebol, é interessante a gente fazer uma digressão histórica, sem aqui a pretensão de esgotar, porque muitos autores escrevem sobre isso, que o futebol chegou no Brasil, em São Paulo, através de Charles Miller, que ficou conhecido, no Rio, através de Oscar Cox, que ambos eram estrangeiros, né? Eles chegaram no Brasil e foram assimilados pelas classes mais ricas da sociedade, porque eles eram praticados dentro dos clubes. Sim. Se você observar em São Paulo, os clubes, a organização dos clubes levou muito em conta a questão étnica. Então você tinha o Germânia, que hoje é o Clube Pinheiro, você tinha o Palestra Itália, que é o Palmeiras, você tem a Portuguesa. Então você teve essa segregação étnica. No Rio de Janeiro, houve essa segregação, mas um pouco mais do ponto de vista social. Então, quem praticava o desporto eram os ricos, eram as pessoas que estavam ali no Fluminense. E um detalhe, né? O futebol ele não surgiu como a finalidade dessas entidades. Na realidade, essas entidades existiam para a prática de cricket, para a prática de corrida de cavalo, para a prática de remo, né? Tanto que é o Clube de Remo do Flamengo, o Clube de Remo do Vasco, né? Então, Botafogo é futebol e regatas. Futebol e regatas também, exatamente. Então, o futebol ele vem nessa... ele chega pelas camadas mais abastadas e vai se espalhando. Alex Bellos ele tem um livro sobre essa questão da história do futebol no Brasil, que é muito interessante, porque ele fala que enquanto os brancos jogavam dentro dos estádios, os negros assistiam dos telhados, porque eles não tinham acesso aos clubes. Os clubes sociais, eles são uma forma de segregação de um grupo separado do resto. E ele fala que os negros iam lá, e por que o futebol se democratizou e tornou uma paixão nacional? Porque ele não precisava de muita coisa para ser praticado. Bastava uma bola, que podia ser feita de meia, podia ser feita de qualquer material, e uma trave. E isso permitia que as pessoas, mesmo sem recursos, jogassem em qualquer lugar. E isso permitiu que os negros passassem a praticar de maneira reiterada o futebol, o que não podia ser feito com o cricket, que eram os esportes populares, com remo. Então, por isso houve essa democratização
do desporto. Mas no começo, como ele acontecia dentro dos clubes, eles eram praticados por brancos. O primeiro clube no Rio de Janeiro a acolher negros foi um clube industrial, que foi o Bangu. Porque ele tinha negros, era um clube, tem uma indústria têxtil, e eles começaram a montar um clube. O Vasco vem depois disso, e a gente fala, o Vasco também, ele narra que os portugueses também eram uma população discriminada à época no Rio de Janeiro, e eles começaram a aceitar os negros também. E começaram, existia naquela época a expressão vadio, né? Então, vadiagem, que não tinha trabalho. Então, eles pagavam esses jogadores negros e mulatos para disputar os campeonatos. E, após essa contratação, o Vasco foi campeão da Liga e foi excluído da Liga, porque, em tese, ele estava pagando para que essas pessoas jogassem, e o esporte era amador naquela época. Para dificultar depois, eles começaram a exigir que os jogadores soubessem escrever, óbvio que a gente tinha uma população negra e mulata muito grande que não tinha acesso à educação, e o Vasco alfabetizou essas pessoas para que elas pudessem escrever o nome, pudessem assinar, para que elas continuassem disputando. Então, a gente vê que o racismo ele teve presente, sim, no futebol. Antes, aqui, quando a gente estava conversando, eu lembrei você, o Carlos Alberto, que era jogador do Fluminense, o Arthur Fredenbach, que era filho de alemão, passava brilhantina no cabelo para jogar, porque queria esconder os traços negros, e o Carlos Eduardo passava pó de arroz. Quando ele começava a correr, óbvio que ele suava, pó de arroz caía, e isso se tornou uma marca do Fluminense. Então, a gente sabe que existe houve esse momento de assimilação do negro no esporte, e que não foi fácil na época. Mário Filho, ele tem o livro o Negro no Futebol Brasileiro. Ele fala do papel do futebol na integração do negro na sociedade. Então, muita gente não sabe hoje, mas o chocolate Diamante Negro foi uma homenagem ao jogador negro, que é o Leone da década de 30, que jogou pelo Brasil na seleção brasileira. Então, talvez o futebol tenha sido uma das portas de entrada para essa população negra, mulata, a obter uma inserção social. Exatamente. Neto, vamos fazer uma pausa, a gente volta já já, vamos para o intervalo, daqui a pouco estamos de volta para o segundo bloco aqui do nosso Voz Afro. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do Voz Afro, conversando hoje com o procurador do DF aqui, Raimundo Neto. Concluindo, você começou o seu pensamento no bloco anterior? Não, nós estávamos falando desse espaço de inserção do negro através do futebol, mas a contribuição do negro pro futebol brasileiro, ela é inquestionável. Sim, sim. O Alex Bellos, ele fala, que é interessante, aliás, fazer uma injustiça, o professor Mário Filho fala que o drible ele foi desenvolvido pelos negros, jogando futebol, porque para evitar que houvesse contato físico com o branco e ele pudesse ser penalizado por um contato mais brusco, o que ele fazia? Ele tentava desviar do jogador negro, e com isso teve a ginga, ele fala inclusive que a capoeira, o que é capoeira? São duas pessoas fazendo movimentos sincronizados sem se tocar. Sim. Então, ele fala que existe esse elemento introduzido no futebol brasileiro, que fez o futebol brasileiro ser um produto diferenciado quando se fala do desporto, né? A gente falando sobre racismo, Neto, e aí eu comentei, né, no bloco anterior sobre o caso Vini Júnior, que foi o que, assim, para mim, beirou a barbárie que aconteceu com o Vini Júnior na Espanha. Inclusive, eu gostaria muito que ele saísse de La Liga, tá? Queria muito que ele fosse para a Premier League. Muito mesmo. Mas a gente viu que nada foi feito, a UEFA com silêncio ensurdecedor em relação ao que aconteceu, a La Liga nem se fala também, porque, enfim, você pegar o dirigente da Liga, já dá para entender o porquê que nada foi feito, fizeram a notinha ali de Twitter,
E aí a FIFA vem no meio o Vini como, acho que é chefe de um departamento antirracista no futebol. Como é que você vê isso, assim, você convidar a vítima para resolver um problema que não é dele? E um problema que ela não vai resolver, né? E não para resolver, aqui foi para inglês ver, né? Esse é um problema estrutural, é para a FIFA ver. Agora, não dá para a gente colocar, como eu falei antes, não tem como a gente atribuir a culpa desse estado de coisas ao esporte, ou à FIFA, ou à CBF, ou a quem quer que seja. Porque esse é um fenômeno que está espalhado na sociedade. Uhum. Ele fica mais aparente porque a gente está assistindo todos os dias, todas as semanas, Sim. os jogos de futebol, e é uma coisa assim, jogar banana dentro do campo, xingar os jogadores de negro, de macaco, é alguma coisa que a gente pode até questionar se até pouco tempo atrás isso não era normalizado, embora a gente saiba que não deva ser. Uhum. E de repente passou a ganhar um protagonismo porque se começa a discutir na sociedade essas questões de pauta identitária, de uma forma mais firme. Então, na realidade, eu acho que esse movimento da FIFA de colocar o Vini como presidente dessa comissão é muito mais um movimento político para tentar conter os danos do que está acontecendo do que propriamente uma solução para o problema. O Estatuto da FIFA, ele tem... ele já prevê pena para esse tipo de caso de discriminação, inclusive com exclusão do clube, aplicação de outras penalidades. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele tem um artigo que fala sobre a prática desse tipo de conduta discriminatória dentro de campo, impondo perda de pontos, impondo aplicação de multa. Então, no fundo, existe um arcabouço legal para tratar com essas situações. Agora, se existe uma disposição de aplicar isso, aí é uma questão que tem que ser discutida. Porque tem aquela história, nessa lei colou ou não colou, então o que a gente tem que ver agora é se efetivamente essas entidades elas estão dispostas a aplicar o que se encontra nos seus regulamentos. Na Inglaterra já mudou muito isso, né? Eu acho que vem mudando no mundo inteiro, mas depende sempre de uma conscientização. A educação, ela está por trás de tudo isso, né? E tem uma questão também, assim, eu acho que em muitos casos, cara, o que rola muito às vezes é mexer no bolso. Se mexer no bolso, resolve. Então, houve o caso do Vini Júnior, toda aquela repercussão em torno da Liga, e mesmo assim os patrocinadores não saíram, pelo contrário. O Santander saiu porque, na verdade, acabou o contrato, só que a EA Sports, que quem faz o jogo do FIFA e tal, enfim, de futebol lá pro videogame, comprou os direitos de name rights lá da competição. E enquanto não mexer no bolso, acho que não vai resolver também. Mas é complicado. Assim, eu entendo você, mas quando a gente fala em mexer no bolso, a gente está falando de campeonatos que movimentam bilhões, que despertam o interesse de toda a sociedade, vários setores econômicos. Você imagina, por exemplo, existe uma previsão de rebaixamento na FIFA, ou de exclusão do campeonato. Você imagina a FIFA aplicando a exclusão por exemplo, do Brasil numa Copa do Mundo por conta de atos racistas feitos pela torcida? A Inglaterra fez. Não nesse caso de racismo, acho que foi do caso dos hooligans. O Liverpool ficou, acho que não sei quanto tempo sem poder disputar, acho que se foi o UEFA que fez, enfim. Mas eu sei que teve clube que ficou sem poder disputar competições europeias por 7 anos, por 10 anos. Eles puniram. Assim, não foi financeiro. Acaba sendo porque você perde receita. Mas teve uma punição desportiva ali também, sabe? E nesse caso da Liga Espanhola, não teve nada. Não teve nada. Pelo contrário, o que a gente viu foi tentando minimizar, falando, não foi o Mono, falou outro nome, até esqueci o que já viu um alegado que tinha falado do estádio e tal. Você viu o estádio inteiro. Chegar ao ponto de ter um boneco de voodoo do cara numa ponte em Madrid. E nada foi feito. Essa omissão, além de ser eloquente, ela só contribui para que esse estado de coisas se repita, e a cada vez que ele se repete, a gente tem uma solução como essa de nomear o Vini como presidente da comissão, como se isso fosse resolver o problema. Mas, mais uma vez, Robério, a gente discute hoje racismo no futebol, discute homofobia no futebol,
Porque essa é uma pauta que está na sociedade. Sim. E não é o desporto que vai resolver isso. A partir do momento que a sociedade entender que essas questões são graves e que essas questões precisam ser combatidas, aí você vai ter, obviamente, o reflexo disso dentro dos estádios também. E aí, trazendo para o Brasil, não é só o racismo, também tem a questão da homofobia. E cantos homofóbicos, todas as torcidas, agora recentemente com isso foi punido, né? Ficar sem, acho que alguns jogos sem torcida de estádio por causa de cantos homofóbicos contra o São Paulo. Eu sou São Paulino. Mas é assim, eu achei certa punição? Achei. Mas pune todo mundo, que toda torcida faz. Toda torcida faz. E aí é mais um problema também que a gente vê. Vou punir um aqui para falar que eu estou falando alguma coisa. Mas, cara, canto homofóbico no estádio de futebol. Parece que as pessoas entram no estádio e ali eu posso tudo, sabe? Sim. No estádio pode tudo, vale tudo. Vale ser racista, posso ser homofóbico, posso ser o que for, dentro do estádio de futebol. Mulheres, já vi relatos de mulheres falando, assim, reportagens, que é terrível ir para o estádio sozinha, porque é o tempo inteiro sendo cantada por homens dentro do estádio. Elas não têm paz um minuto. E é o tempo inteiro. Então, muitas mulheres deixaram de ir para os jogos de futebol por conta desse problema também. Então, assim, no estádio vale tudo também, né? Parece que isso que acontece no Brasil. Essa questão da homofobia, dos cantos homofóbicos, assim, ela não começou agora. Tanto é que a gente sabe que vários clubes, como o Fluminense, como o São Paulo, com a história do Bambi, que faz... Maldito Vampeta, né, cara? Que você gosta de Bambi? Então, ela não é uma questão nova. Não é. Mas por que ela entrou no futebol e no desporto? Porque ela é uma questão que está na sociedade. Então, o que está acontecendo dessa discussão sobre homofobia dentro de estádio, sobre racismo dentro de estádio, ela está acontecendo fora. Ali é só o local onde ela se torna visível através da imprensa, através das redes sociais. Então, na realidade, a gente sabe que existiu e sempre e se não for combatido, vai sempre existir, porque é meio que uma brincadeira, que é meio que um comportamento permitido no meio desportivo, que é um meio machista. Sim. E aí que entra uma outra questão. Eu acho que no estádio de futebol, o racismo, a homofobia incomoda muito mais do que o racismo, porque fere a sua masculinidade. E se ferir, o cara fica puto. Aí você, não, isso aqui me fere, isso aqui eu não quero, isso aqui não é proibido aqui, vou arrumar briga, começa aquela coisa toda e tal. Que é uma forma de um homem ofender o outro e chamar, você é um viado, você é um gay, você é isso, você é aquilo. E assim, usando termos pejorativos para ofensa. E se aquilo feriu a minha masculinidade, feriu o meu ego, cara, aí vai pra briga mesmo, aquela coisa toda. E eu acho que o racismo não incomoda tanto no estádio de futebol como a homofobia incomoda. A gente tem que lembrar que o futebol tem o futebol é esporte de homem, né? A gente cresce ouvindo falar isso. Mas isso tem uma razão. Né? Não é hoje. Mas isso tem uma razão legal. Lá na década de 40, quando o Estado se arvorou em fazer uma regulamentação do desporto, ele colocava que as mulheres não podiam praticar esportes que fossem incompatíveis à sua condição. Então, durante 50 anos, mulher era proibida de jogar futebol profissionalmente. Mas isso não é só do futebol também, né? Tinha outros esportes também que elas podiam fazer. Sim, elas não podiam fazer esporte que tivesse contato físico, que tivesse... Como a norma falava lá atrás, esportes incompatíveis com a condição física de mulher. Então, termina que você fez do futebol um núcleo extremamente masculino. E, por consequência, cultural, com muito machismo. E hoje a gente vê isso, esses cânticos homofóbicos, os xingamentos em campo, como se fosse algo... via-se há algum tempo atrás como se fosse algo natural. E hoje começa-se a questionar se essas condutas são ou não são condutas desejáveis dentro de uma arena esportiva.
Não são, né? A gente sabe que não é tudo isso que acontece no meio do futebol, principalmente, que o que a gente está falando aqui mais em voga mesmo. Mas eu ainda acho, assim, que não deve, assim, eu acho que acontece muito ainda, não vai mudar a curto prazo, isso não vai mudar a curto prazo, infelizmente, mas enquanto não houver punições esportivas, assim, pelo menos esportiva, não se resolve. Vamos trazer um exemplo aqui daqui do Brasil mesmo. Grêmio e Santos. Copa do Brasil, não lembro o ano que foi. O torcedor do Grêmio chamando o Aranha de macaco. O Aranha parou um jogo. O Santos ia sair de campo. Não saiu, mas ia sair de campo. Parou um jogo. O que aconteceu logo no dia seguinte? Grêmio eliminado da Copa do Brasil naquele ano. E o Santos passou sem jogar. Houve uma punição. Aquela moça que foi filmada durante o ato racista, ela falou que a vida virou um inferno. Depois daquilo, teve caso depredado e tal. Não que isso deva acontecer com ela também. Assim, tem que pagar ao rigor da lei o que ela cometeu, que é falta racista e tal. E a lei assim, antirracista, na época, não era nem tão punitiva quanto é hoje. Assim, não é tão rigorosa quanto é hoje. Era mais branda antigamente ainda, naquele ano. Mas houve a punição ali. E o jogador comprou o barulho também. Talvez também não falte também um pouco de educação racial em relação até jogadores brancos e negros também, para comprar essa briga junto. Porque, por exemplo, ao meu ver, no caso do Vini Júnior, que aconteceu naquele jogo contra acho que foi contra o Valência, se não me engano, que foi o último jogo que aconteceu aquela barbárie lá, no estádio. E assim, o que mais dói, vi naquela cena, o que mais me doeu não foi o ato em si, é ver o show do Vini Júnior ali em campo. Aquilo dói pra caramba, que dói muito. Quem já sofreu por isso, que já passou por racismo, sabe como é que é sentir na pele. Isso dói pra caramba. Dói, é mais doloroso que um soco na cara. É muito mais. Isso eu falo por experiência. É muito mais. E, ao meu ver, o Real Madrid tem que tirar o time de campo. Assim, o Ancelotti deu uma declaração muito forte pós-jogo e tal. Demorou para falar, que não foi a primeira vez. Foi o 10º caso e demorou muito para falar. Não falta também um pouco desse tratamento racial, essa educação dos atletas de um todo assim também não, para comprar essa briga mesmo. Falar, cara, essa briga é nossa, não é só dele. A gente não percebe, assim, no meio desportivo, a gente percebe que os atletas, o que eles querem? Treinar e atingir os objetivos de excelência. Uhum. Mas a gente não vê uma estimulação, efetivamente, a uma educação e uma conscientização do próprio papel que o desporto tem enquanto instrumento de transformação social nesse ponto. Sim. Então, eu acho, efetivamente, que falta, sim, nos atletas, uma consciência do seu próprio papel na sociedade. Ele não é apenas o Neymar, ou ele não é apenas o Vini Júnior. Eles têm um papel na sociedade que extrapola o comportamento deles, a performance deles dentro de campo. Eles são ídolos, eles reproduzem modelos. Sim. Então, eu acho que é muito importante que haja uma conscientização, sim, dos atletas, para que esse quadro possa vir a mudar. Trazendo para o Brasil, aqui no nosso caso aqui, a gente vê, como a gente falou, a gente vê racismo no esporte, a gente vê homofobia no esporte. E eu lembro que o Fernando Praz, ex-goleiro do Palmeiras, do Vasco e tal, ele falou uma vez em uma emissora, não lembro qual que era, numa reportagem sobre homofobia no futebol, que existe muitos jogadores que são gays, de futebol profissional, que não se assumem por conta desse machismo, desse preconceito no futebol, né, nesse meio. Tanto que quanto o Richarlison falou a respeito abertamente, assim, eu acho um absurdo, por exemplo, o torcedor de São Paulo até hoje ter receio com o Richarlison por conta disso. Acho um absurdo mesmo. Um absurdo chegar no Morumbi para visitar o estádio, não ver o nome do Richarlison ali na calçada da fama do Morumbi. Por que será? O cara foi campeão tanto quanto outros. Se eu não me engano, acho que foi o Cruzeiro que contratou o Richarlison e teve o Galo contratou o Richarlison. Teve o centro de treinamento depedrado, né? Se eu não me engano, houve esse... Não só isso, assim, no São Paulo, ele sofreu muito no São Paulo também. Mas muito. Eu lembro que teve uma pré-temporada que ele, acho que na das férias, colocou aplique no cabelo, fez umas tranças grandes e tal, e a torcida do São Paulo ficou louca, assim, porque ele fez isso? Não sei o que, não deveria ter feito, aquela coisa toda. Cara, qual o problema?
E se fosse qualquer outro jogador, não haveria questionamento, Não haveria, né? não haveria. E assim, era pra mim um baita jogador. Um baita jogador. Eu gostava muito de futebol dele, mas muito mesmo. E como essa questão da sua identidade sexual incomoda tanto o futebol. É impressionante isso. Na realidade, a identidade sexual, orientação sexual, ela não incomoda o futebol. Na realidade, ela é um incômodo que, infelizmente, existe na sociedade. A gente vê aí, o Brasil é o país que mais mata... LGBTQIA+. Exatamente. Então, assim, primeiro que essa pauta sobre a orientação sexual dele nem deveria estar dentro do futebol, porque o que a gente deveria estar questionando eram as qualidades técnicas dele, se ele é um bom, se ele é um mau jogador de futebol. Quando a gente passa a discutir isso dentro do esporte, é porque realmente está faltando um pouco de conscientização dos próprios atletas. Ele jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, jogou em outros grandes clubes também. Aí eu fico pensando, se ele assume isso, a bissexualidade dele antes, que ele é bissexual, se assume antes, quando jogava nesses clubes ainda, você acha que teria contrato? Talvez isso fosse um fator de desvantagem na contratação do atleta, por óbvio. Sim. Mas a gente sabe que, em sendo um grande atleta, possivelmente algum clube se interessaria por contratá-lo, né? Agora, sim, é óbvio, deixar mais uma vez claro, que isso é extremamente danoso até para o desenvolvimento do atleta. Sim, com certeza. Porque se ele tem que estar o tempo inteiro enfrentando piadas, enfrentando brincadeiras de mau gosto dentro do ambiente de trabalho dele, óbvio que isso, talvez ele fosse um jogador muito maior se ele não tivesse tido que lidar com esse tipo de situação. Com certeza. Eu brincava que ele, para mim, ele é uma bomba relógio. Ele é um bom jogador, mas a qualquer momento ele ia ser expulso. A qualquer momento ele dá um carrinho em alguém lá, uma entrada mais forte, ele ia ser expulso. Mas eu gostava muito do futebol dele, muito mesmo. E eu acho realmente que se ele tivesse se declarado bissexual naquela época, ele não teria jogado no São Paulo há muito tempo, não teria ido para o Atlético Mineiro, não teria sido tão vitorioso quanto foi na carreira dele. E quando foi para o vôlei também a mesma coisa, foi vitorioso no vôlei também, quando foi jogar vôlei. Mas ainda assim, eu não sei, cara. Eu acho que inclusive no vôlei, né? Também fala que há casos também de homossexuais no vôlei que não se assumem pelo mesmo motivo, o machismo no esporte. Ou seja, não é só um privilégio do futebol em si. Não, mas é interessante porque você vem trazendo racismo, homofobia, aí você pode colocar misoginia também. Também. Então, no fundo, todos esses ingredientes, é o que eu falo para você, o futebol ele é um retrato da sociedade. Então a gente está aqui discutindo como melhorar isso dentro do desporto, mas a gente tem que perguntar como que a gente pode melhorar isso dentro da sociedade. Uhum. Porque não tem como eu ter uma sociedade preconceituosa e um desporto livre de preconceito. Uhum. A partir do momento que a gente conseguir travar uma discussão madura, sem paixões, fora do âmbito esportivo, eu tenho certeza que isso vai se refletir dentro do mundo do desporto. Hoje nós temos vários atletas que se assumem homossexuais e continuam treinando, continuam produzindo. Então, eu acho que a tendência é que quanto mais atletas tratem dessa questão com naturalidade, menos esse dogma de que o futebol é um esporte para homem, porque não é porque a pessoa é gay que ela deixou de ser de homem, mas sim. Ele questiona o homem do ponto de vista da orientação sexual, a gente vai poder ter um esporte mais democrático, porque isso também é o exercício democrático do esporte. Se eu segrego as pessoas por conta da cor ou por conta da orientação sexual, eu estou usando o esporte como instrumento de segregação também. É isso aí. Neto, vamos fazer mais uma pausa aqui e a gente já volta para o terceiro bloco do Voz Afro. Estamos de volta para o último bloco do Voz Afro e conversando hoje com Raimundo Neto, procurador aqui do DF.
Neto, a gente estava falando, né, sobre a questão dos problemas que há de racismo, homofobia no esporte e tal. Você acha que cabe ao governo, ao Estado, na verdade, né, cabe ao Estado intervir mesmo de forma assim, mais rígida, com leis mais ríspidas em relação a esse assunto, ou não é um problema do Estado também resolver isso? Cabe às confederações, a uma CBF da vida? Robério, assim, obviamente que é necessário que haja ações complementares, tanto por parte dessas entidades que administram o desporto e dos clubes, como uma atuação do próprio Estado. Agora, o que a gente vê como regra são atuações reativas e não atuações proativas do Estado. Mas a gente tem agora, na nova Lei Geral do Desporto, foi criado um tipo penal, uma figura penal, para que se puna essas condutas de violência que envolvam racismo, que envolvam misoginia e outras formas de discriminação. Há uma previsão de criminalização desse tipo de conduta dentro dos estádios. Então, há medidas sim sendo tomadas, mas a gente precisa saber se elas efetivamente surtirão efeitos, né? Quais medidas estão sendo tomadas hoje? Então, hoje na União você vê que foi criada a autoridade, não vou lembrar exatamente o nome, mas é uma autoridade de prevenção à violência dentro dos estádios. Uhum. E ela vai ter a obrigação de tentar inibir essas condutas dentro das arenas desportivas. E como eu acabei de falar também, criminaliza-se esse tipo de conduta racista, homofóbica ou misógina dentro dos estádios, estabelecendo-se que essa conduta doravante é considerada crime. A gente falou bastante também em relação à punição desportiva com clubes e tal, quando acontece esse tipo de coisa no estádio. Só que tem um comentarista que eu gosto muito de acompanhar, o Mauro César, e ele fala uma coisa bem importante também, cara. A gente tem que parar também de punir o CNPJ e começar a punir o CPF. Ou seja, ir atrás de quem cometeu o ato. Porque antigamente era impossível você saber disso, que tinha duas câmeras em campo, no futebol, por exemplo. Hoje tem câmera para tudo quanto é lado do futebol, no estádio de futebol. É possível fazer isso, a gente começar a punir o CPF, identificar esse cara mesmo? Porque em muitos locais, em muitos estádios, por exemplo, para você entrar e comprar um ingresso, você faz um vínculo ali com o seu CPF. Principalmente hoje, que hoje, na verdade, a maioria dos torcedores que estão no estádio hoje são só torcedor. Hoje é muito difícil você ir no estádio, ver o jogo do seu time, sem você ser sócio torcedor. É muito difícil, porque os ingressos esgotam muito antes. Então, seria uma medida também para tentar prevenir isso também, ou acabar com essas atrocidades? Obviamente que o crime ele se refere à prática delituosa de uma pessoa física que está ali e não do clube. Uhum. Então, existe sim... quando a gente pega, por exemplo, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, as penalidades para esse tipo de conduta é pequena. Eu acho que vai de R$100 a R$100 mil. Quando a gente está falando de uma indústria milionária como é o futebol, óbvio que esses valores hoje são irrisórios. Eu li agora em algum lugar que o Ministério da Justiça está fazendo um convênio com a CBF para que se possa ter um melhor controle sobre as pessoas que acessam o estádio. Eu acho que isso é um começo para que a gente possa excluir essas pessoas que vão para o estádio fazer arruaça, vão para o estádio achando que ali é um lugar onde ele é anônimo e ele pode praticar o crime que ele bem entender, que ele não vai ser pego. Eu acho que isso são medidas que tendem a, se implementadas, elas tendem a possibilitar essa punição pessoal a que você está se referindo. E aí, quando a gente fala em estádio de futebol inteiro também cometendo um ato, como foi no caso do Vini Júnior lá, é quase que impossível, né? Aí a gente fala daqueles crimes cometidos por multidão, né? Cometidos por muitas pessoas. Aí, efetivamente, se torna mais difícil você individualizar essas condutas, né? Quando você tem 30 mil pessoas fazendo cantos homofóbicos, aí me parece que é um pouco difícil fazer essa punição individualmente.
E aí eu entendo que realmente a punição tem que entrar para o clube, porque à medida em que bater no clube, o torcedor também vai ser mais cauteloso, porque é paixão, entendeu? Ele não vai querer ver o clube dele prejudicado por condutas da torcida. E o que você falou, né? Esporte é paixão, futebol, cara, é uma paixão assim, acho que inexplicável, assim, a emoção que gera futebol. E tem pessoas que é de um jeito no dia a dia, mas no estádio o futebol se transforma, né? Tem muito isso também. E falando em futebol, a gente está passando, na verdade, né, pela Copa do Mundo Feminina, acho que tem mais investimento até agora e tal. E aí, como é que você acha também que a gente pode começar, não deixar em forma de igualdade, porque o dinheiro que circula no masculino é diferente do feminino, de patrocínio, de tudo aquilo, salários, é tudo aquilo mesmo. Mas deixar menos desigual a questão do futebol masculino e feminino. Eu acho que esse é um processo. Eu acho que a gente caminha no sentido de dar um protagonismo maior para o futebol feminino. A gente vê pelos investimentos, pela primeira vez a gente viu ser decretado ponto facultativo nos horários de jogos da seleção feminina, como é feito na seleção masculina. Então, isso é muito simbólico. Então, a gente sabe que o que vai pautar o desenvolvimento do desporto é o aporte financeiro que ele vai receber. E o aporte financeiro ele vai vir à medida em que houver investimento da própria CBF ou do governo através de incentivos no desporto feminino para que ele se torne atrativo e as empresas efetivamente investam em patrocínio desses clubes, dessas seleções. E a gente volta de novo no assunto que a gente está falando no início lá, investimento. Então, na sua opinião, então, deva haver, nossa, quase fugi a palavra aqui, deva haver mais investimento no futebol feminino do que há hoje? Olha, o investimento que é feito no futebol feminino, ele é um investimento feito basicamente pela Confederação Brasileira de Futebol. A gente tem outras categorias de base do futebol feminino também. Sim. Mas esse incentivo ele pode vir através da utilização da Lei de Incentivo ao Esporte, estabelecendo talvez alguns critérios um pouco diferentes que canalizem mais recursos para essas áreas, patrocínios que a gente já tem de bancos públicos que possam aportar dinheiro um pouco mais no desporto feminino, que nem sempre consegue ser tão atrativo quanto a modalidade masculina. Então, há meios, mas é um processo. Eu acho que o fato da gente estar conversando aqui já demonstra que o futebol feminino saiu da invisibilidade. Sim, sim. Porque até então nós tínhamos o futebol masculino e a invisibilidade do futebol feminino. Como eu falei ainda agora para você, desde 1941 até mais ou menos 1983, começo da década de 80, mulher não jogava futebol. Então, se nós pensarmos bem, nós temos aí 40 anos só. Sim. De desenvolvimento do desporto feminino, do futebol feminino. Então, acho que a gente vê, sim, medidas que buscam tornar mais atrativo, que estão democratizando o desporto feminino, tornando ele mais popular. Acho que o simples fato da gente estar conversando aqui já demonstra que o futebol feminino não é mais invisível a grande parcela da população brasileira. Viu jogos? Assisti alguns. Viu contra a Jamaica? Vi. E qual foi o seu sentimento ali naquele jogo? Você vê que a Pia só mexeu no finalzinho do jogo. É muito fácil criticar técnico, né? Brasil, né? Então, como eu não me sinto habilitado a fazer uma análise técnica, eu só posso falar que, como torcedor, eu gostaria de ter visto o Brasil ir mais adiante. Você imagina o Brasil se tornando campeão mundial de futebol feminino, o quanto isso não traria, o quanto isso não agregaria de valor ao produto? Sim. Mas daqui a 4 anos a gente vai ter oportunidade e a gente tem que entender que quando o Brasil começou também, lá nas primeiras Copas do Mundo, o Brasil mal passava das eliminatórias e se tornou a potência que é no futebol. Então isso é um processo e eu acho que esse processo está em curso. Cara, eu tinha uma esperança muito grande, até mesmo por ser a última Copa da Marta.
tinha esperança mesmo, assim, eu acho que eu vou dar um sangue ali e tal. Mas quando eu vi a convocação, eu vi a Cristiane convocada, eu fiquei meio assim, poxa, ela aqui fora da Copa, de novo, a segunda já que ela não é convocada. Mas dessa vez houve investimento, né, Neto? Assim, a gente viu que teve investimento, teve condição e às vezes as pessoas têm um certo receio de criticar a seleção feminina. Sempre são as guerreiras, não sei o que e tal. São guerreiras, realmente. Em comparação ao masculino, são mesmo. Mas, poxa, perdeu para uma seleção que fez vaquinha para ir para a Copa do Mundo. Aí, não empatou, perdeu a classificação, né? Perdeu a classificação. Uma seleção assim. Então, o investimento houve. E como você falou, acredito também que com o tempo vai haver mais investimento também. E como eu falei aqui, qual é a principal característica do desporto? É o resultado aleatório. Exatamente. Então, é isso que faz o desporto ser o desporto. Se eu soubesse o resultado, eu tenho favoritos, eu tenho a zebra. Então, essa derrota, entre aspas, né, porque foi um empate que desclassificou o Brasil, ele está dentro dessa área, né, desse risco que a gente não consegue mensurar se o time vai ganhar, se o time vai perder. Mas é fato que a gente percebe o investimento, as próprias atletas falaram, tá indo no avião fretado, ficando no melhor... Isso, tendo uma melhor estrutura de treinamento. Eu acho que a tendência do investimento é que ele devolva frutos. Sim. Mas no futebol é muito complicado, porque o resultado do futebol é o gol e a vitória. A gente precisa de resultados imediatos. O torcedor cobra resultados imediatos. Mas existe toda uma estrutura de treinamento por trás que nem sempre consegue acompanhar essa vontade do torcedor, né? Sim. E é interessante, você falou, a gente fala do futebol feminino, até pouco tempo atrás a gente não tinha comentaristas femininos no futebol. Não tinha narradora, nada disso. Não tinha narradora, e hoje a gente tem. Então, assim, é inegável que a gente vive um momento histórico para o futebol feminino. E eu acredito que aí nas próximas Copas do Mundo a gente possa ter resultados bem mais promissores do que nós tivemos agora. Neto, chegamos ao final desse episódio. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Foi bem elucidativa, né, em relação a tudo que envolve esporte no Brasil. E muito obrigado mesmo por ter participado com a gente aqui hoje. Foi assim, muito, muito bom essa conversa aqui, que eu acho que geraria mais 1 hora de conversa fácil aqui. Mas chegamos ao final desse episódio de hoje. Obrigado mesmo. Roberto, eu que agradeço você. É sempre um prazer esse bate-papo e a gente conversar. O futebol ele não acontece só dentro do campo, ele acontece no dia a dia das pessoas, ele acontece nos bares, nas conversas de família. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente ter esse bate-papo que foi tão aprazível. E já fica o convite para os próximos já, em breve. Estou à disposição. Obrigado mesmo. E você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima semana.